Olá pessoal, aqui é a doutora Mamãe e hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Todos nós sentimos fome, sede, sentimos cheiros, sons, dores, a gente estuda, a gente corre. Todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Todos os estímulos que chegam ao nosso corpo, eles devem ser decodificados e interpretados. E isso acontece de maneira muito rápida que a gente nem percebe que está acontecendo. Logo que o estímulo então é interpretado, acontece uma resposta ainda muito mais rápida e então a gente sente. O sistema nervoso controla tudo o que você faz, incluindo a sua respiração, a circulação do sangue, a digestão, o pensamento, o sentimento. Esse sistema ele é constituído por seu cérebro, medula espinhal e todos os nervos do seu corpo. O cérebro e a medula fazem parte do que a gente chama de sistema nervoso central e funciona como um centro de controle de todo o corpo. Já os nervos, que fazem parte do sistema nervoso periférico, eles vão carregar mensagem do central para o corpo e do corpo para o central. Aí dessa forma, nós vamos ter nervos espalhados por todo o nosso corpo. Então, quando você sente uma dor lá na pontinha do dedão do seu pé, é porque tem um nervo ali que percebeu o estímulo da dor, por exemplo, fincou uma agulha, você chutou uma pedra. O nervo percebeu isso, levou rapidamente essa informação lá para o central, que pode ser na medula ou no cérebro. Ela interpretou aquilo como sinal de dor e rapidamente você sentiu a dor. O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas, que são chamadas de neurônios, e também por células acessórias, que são chamadas de células da glia. Os neurônios são compostos por 3 partes principais, que é o corpo celular, onde fica o núcleo da célula, onde todas as reações metabólicas acontecem, onde tem organelas, todas aquelas organelas e células que a gente já estudou no vídeo sobre células, fica no corpo celular. Tem também os dendritos, que são pequenos filamentos que recebem impulsos de outros neurônios. Então, a função do dendrito é receber a mensagem. E o corpo celular e o axônio, é o filamento alongado e fino da célula que transmite o impulso nervoso. Então, temos o corpo celular, aonde vamos processar tudo, os dendritos recebem, o corpo celular processa e o axônio envia. Então, o dendrito fica ali em cima como se fosse uma antena, recebendo os estímulos, o corpo celular processa esses estímulos e o axônio ele vai transmitir esse impulso. No axônio, ele é envolvido por uma camada de gordura lipoproteica, tem lipídio e tem proteína, que é chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela funciona como um isolante elétrico e também tem a função de aumentar a velocidade da transmissão do impulso nervoso. Entre os neurônios, há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, então, ele veio dos dendritos, foi processado no corpo celular e foi conduzido pelo axônio. Quando ele chega no final do axônio, no terminal sináptico do axônio, há liberação de substâncias nessa região que a gente chama de sinapse. Essa substância é conhecida como neurotransmissores. Essas substâncias, que são os neurotransmissores, eles causam alterações nas extremidades das outras células que estão recebendo aquele estímulo, provocando um novo impulso, passando rapidamente de uma célula para outra. Existem 3 tipos de neurônio. O neurônio sensorial, que são aqueles que recebem estímulos dos órgãos do sentido, como visão, olfato, audição, paladar e tato, e os leva até o sistema nervoso central para serem decodificados e interpretados. Os neurônios motores, que são aqueles que levam as respostas do central a músculos ou outros órgãos para serem executadas, e os neurônios de associação, também conhecidos como neurônios que fazem as ligações entre todos os neurônios. A gente tem também aí como outro tipo de célula, que são as chamadas células da glia.
As células da glia são células acessórias. Apesar delas possuírem um formato estrelado, assim como os neurônios, essas células elas não têm condições de processar e nem de interpretar estímulos. Elas ficam ali apenas para auxiliar os neurônios. Então elas têm funções como fagocitose, elas fazem controle de composição iônica, mas elas não têm capacidade de interpretar nenhum tipo de sinal.